Foi. This meeting is being recorded. Então, vou pedir por gentileza, para a Jéssica fazer as honras da casa com relação à apresentação do evento do laboratório. Jéssica, pode iniciar, viu? Obrigada, Diego. Boa noite, gente. Eu me chamo Jéssica Silva, eu sou licenciada e mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio, interessada, né, nas questões relacionadas ao ensino de história, a questão da educação patrimonial vinculada ao LEPAC, e gostaria, então, de dar as boas-vindas a todas e todos que estão aqui em mais um evento promovido pelo LEPAC, que é esse evento do Ensino de História em Pauta. O LEPAC é um laboratório de estudos em ensino de história e patrimônio cultural. É um grupo de pesquisa, né, do Departamento de História da PUC-Rio, coordenado pelas professoras Jussara Mello e Amara Viana. E é um grupo de pesquisa composto por professores da própria PUC-Rio ou por discentes, né, alunos também da própria PUC-Rio ou de outras instituições. São pessoas interessadas no tema do ensino de história, né, nas questões relacionadas às pesquisas voltadas para a educação patrimonial e que encontram ali a oportunidade interdisciplinar e interinstitucional de diálogo e de troca das suas pesquisas e dos seus trabalhos, tá certo? O Ensino de História em Pauta é um evento, então, que tem esse objetivo, essa finalidade de dar essa visibilidade a trabalhos, a pesquisas de professores que estão nesse campo, pensando, refletindo sobre as questões da educação de maneira geral e do ensino de história de maneira específica. E nesse diálogo constante que a gente busca entre o ambiente acadêmico, entre o ambiente, né, das universidades, da pesquisa, de tudo mais novo que a gente busca, né, nos nossos cotidianos acadêmicos, e em relação também à questão da escola, né, esse diálogo, essa ponte permanente com as questões do ensino de história na escola. E aí, nesse mérito, né, nesse âmbito, a gente situa, então, não só o ensino de história em pauta, como também o próprio laboratório de pesquisas. Eu volto, então, agora para o Diego, para ele fazer as apresentações sobre Obrigado, o trabalho Jéssica. de hoje. Primeiramente, boa noite novamente a todos. Sempre é um prazer aqui estar entre amigos, né, estar entre colegas, interessados não só no ensino de história, mas de uma forma geral é sempre muito bom estar nesse terceiro evento, né? A gente já está no terceiro ensino de história em pauta, sempre com grandes pesquisadores que trabalham com a temática de ensino de história. Então, boa noite a todos. Meu nome é Diego Santos Barbosa, eu sou historiador pela UERJ, mestre em Ciência da Religião pela UFJF, mestre em História também pela Unirio. Atualmente eu faço doutorado na Unirio e curso Psicologia na IBMR. Sou um dos integrantes também do LEPAC, já desde os seus primórdios, então sempre é uma alegria a gente estar não só levando o nome do grupo adiante, mas também sempre democratizar o conhecimento acerca não só das pesquisas de colega, como é o caso do Patrick, que também é um colega do Instituto, né, do grupo de pesquisa, mas sempre é um prazer, então, levar o nome do grupo adiante, um grupo que eu tenho tanto carinho, tanta admiração, não só pela coordenação, né, que são a Jussara e tanto a Amara, que estão na coordenação, que eu tenho um carinho imenso. Então, sempre é muito bom a gente poder falar sobre o núcleo, poder trazer, então, pesquisas de colegas do núcleo, né? Gostaria de agradecer já de antemão a disponibilidade, né, o aceite do Patrick em estar aqui com a gente hoje, em fazer toda essa apresentação da sua pesquisa. Patrick Greco é graduado e bacharel em História pela UF, possui graduação em Direito pela UFRJ, especialista lato sensu em História do Brasil pós-30 pela UF, é formado pela Escola de Formação Complementar do Exército, em seu curso de formação de oficiais de quadro complementar, sendo especialista lato sensu em Ciências Militares, é mestre também em Ensino de História pela PUC-Rio e integra o corpo de professores do Sistema de Colégio Militar do Brasil e faz parte, assim como eu já disse, né, também do LEPAC, que é esse núcleo que a gente tem, esse grupo de pesquisa que está atrelado ao Departamento de História pela PUC-Rio. Hoje, o Patrick vai fazer a apresentação da sua palestra, que tem como título O Ensino de História por meio da criação do Clube de Relações Internacionais Oswaldo Aranha, no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Novamente agradeço o aceite, agradeço aí a disponibilidade do tempo.
com relação à dinâmica do evento, para quem nunca participou do ensino de História em Pauta. A gente vai ter até 1 hora que o Patrick vai apresentar a explanação da sua pesquisa, do seu trabalho. Após, a gente vai fazer algumas mediações, né, algumas perguntas relacionadas ao projeto do Patrick, e caso algum ouvinte, né, algum participante queira fazer uma pergunta específica, a gente vai abrir, ao final, um momento onde você pode abrir o áudio, pode abrir sua câmera, mas caso não se sinta à vontade, sem problema, é só deixar aqui no comentário, que a gente também reproduz a sua pergunta ao Patrick. Eu vou passar agora já a palavra para o Patrick. Só mais uma informação que eu esqueci. Com relação aos certificados também, fiquem tranquilos. Todo mundo que entra na plataforma fica registrado e daqui no máximo 2 semanas a gente vai enviar o certificado a quem participou. E a gente vai enviar por e-mail, o e-mail cadastrado no evento, a gente vai enviar o certificado sem nenhum problema. Já passo aqui, então, a palavra ao Patrick. Novamente, Patrick, muito obrigado, viu? Sempre é um prazer a gente trazer colegas e pesquisas relacionadas ao ensino de história. E tenho certeza que como foi os outros eventos, esse também vai ser de grande ajuda e vai ser sempre muito gratificante. É sempre um prazer poder participar. Sinceramente, eu adoro. Então, assim, agradeço mesmo, viu? Nada que isso, Diego. Eu que agradeço a Jéssica, você e a professora Jussara pelo convite. Fico muito lisonjeado com a confiança de poder expor aqui meu trabalho e, ato contínuo, quero agradecer a todos os presentes que estão disponibilizando aqui um momento importante do seu dia para ouvir algumas ideias aqui que eu tentei alinhavar na minha dissertação de mestrado. O Diego já apresentou o tema da palestra de hoje e ela está calcada em cima de um trabalho que eu escrevi para o programa de mestrado nacional, mas o qual eu cursei, tive o privilégio de cursar na PUC, chamado Prof. História, e o resultado dessa formação que lá eu tive foi uma dissertação intitulada Experiência e Autonomia, o ensino de história por meio da criação do Clube de Relações Internacionais Oswaldo Aranha, do Colégio Militar do Rio de Janeiro. É um nome grande, mas eu estou fazendo questão de ler ele porque eu acho que ele indica algumas chaves importantes do trabalho. Uma delas, e eu vou tentar nesse início fazendo uma síntese muito apertada, uma ideia geral do que eu tentei colocar nesse trabalho, ou seja, qual é o objetivo, qual era o fulcro do trabalho. Mas, enfim, retornando ao título. O título trabalha com 2 categorias que foram essenciais para mim ao longo de toda a dissertação, que é a categoria de experiência, a qual eu bebi bastante na formulação teórica do historiador inglês Edward Thompson, e a outra categoria, autonomia, a qual eu poderia ter bebido de diversas fontes, mas eu busquei em cima do educador brasileiro Paulo Freire. Essas 2 palavras elas não estão colocadas a esmo, elas são nortes, balizadores do trabalho, porque o trabalho é, antes de mais nada, uma experiência de intervenção pedagógica. Ela é fruto, na verdade, de uma ação prática, não só minha, eu, na verdade, diria que eu sou apenas um felizardo de nela estar, porque ela engloba, em primeiro lugar e antes de tudo, os alunos, e aí a ideia de autonomia é muito importante, mas também outros profissionais, que no momento oportuno eu citarei, mas que foram fundadores do projeto ao meu lado e, obviamente, dos alunos. Essa ação, esse projeto, na verdade, essa experiência de intervenção pedagógica, ela aparece em 2014, e desde então a gente vem exercitando ela, a gente vem lapidando ela, a gente vem tentando melhorá-la no Colégio Militar do Rio de Janeiro, daí o nome, né, também no título, nesse locus, entendendo ela como algo vivo, né, em permanente construção, em permanente mudança, em permanente transformação, o que se dá exatamente por conta dessa ativa, dessa agência tão forte por parte dos discentes e das gerações que se sucedem nela. Um outro elemento que está no título, que eu acho importante também situar, é a ideia de clube de relações internacionais. Então, na verdade, o trabalho, né, é uma apresentação do funcionamento de um clube de RI, de relações internacionais.
E aí talvez caiba a pergunta, mas o que é que isso tem a ver com o ensino de história? Bem, tem a ver com o ensino de história, em primeiro lugar, porque eu sou professor de história. No fim das contas, como diz uma música, eu só sei tocar meu tamborzinho é da aula de história. Então, de uma forma ou de outra, eu interfiro nessa dinâmica de RI com esse conhecimento prévio que é meu. Além de, obviamente, história e RI se tangenciarem a todo tempo. Seria, inclusive, não faria sentido a gente segmentar isso. Mas também, porque através desse clube, né, de relações internacionais, a gente foi tentando, ao longo dos anos, isso foi uma compreensão que a gente foi adquirindo, fomentar novas perspectivas, novas temáticas, novos conteúdos no campo do ensino da história. Temáticas e perspectivas que a gente entende que no currículo tradicional, que toda escola possui, que toda escola tem, com uma ou outra variação, ou são tangenciadas muito rapidamente, por conta, inclusive, do excesso, né, de temas na pouca carga horária que é típica da disciplina de História, ou porque simplesmente não são enxergados, por motivos vários, como assuntos a serem tocados. Então, na verdade, o clube surgiu funcionando dentro da seara do RI e se transmutou e caminhou para agregar a ideia de ensino de história. E isso é muito importante, porque senão talvez não tivesse sentido eu ter escrito esse trabalho no Prof. História, e menos ainda estar aqui conversando com vocês sobre uma ideia dentro do campo do ensino de história. Então, é uma proposta de intervenção pedagógica, uma experiência de intervenção pedagógica prática, viva, em construção, e que tem o Clube de Relações Internacionais como a sua principal ferramenta de trabalho, dentro de uma lógica guiada principalmente pela autonomia discente. Então, em linhas gerais, numa síntese muito apertada, é essa tônica aqui dessa minha fala. Para mim é até difícil ficar só falando, porque eu gosto muito, na verdade, na sala de aula, de ser interrompido pelos alunos. Mas eu estou bem acostumado a não ser interrompido quase nunca, então acho que eu não vou sofrer aqui fazendo a apresentação. A melhor forma de deixar os alunos quietos é perguntando: vocês têm alguma dúvida, vocês têm algo a perguntar, eles não falam nada. Mas, enfim, estimulo que as pessoas, ao término, se tivermos tempo para isso, esperamos que tenham, façam esses questionamentos de maneira livre. Bem, eu expliquei um pouco os pilares da minha concepção no trabalho, mas eu acho que é essencial, né, e eu tentei mostrar isso também ao longo do início do primeiro capítulo, explicar aonde eu estou inserido, né? Então, como também foi dito na introdução, eu sou professor de História já há muitos anos, há 25 anos. Enfim, tive a experiência de dar aula na rede estadual, na rede privada, fui professor de colégios federais, e desde 2011 eu ingressei no Sistema Colégio Militar do Brasil. Ingressei, e eu acho que isso é uma informação relevante, que é importante ser dito, por isso até que a nossa colega Cláudia me chamou de greco. Eu ingressei como oficial do Exército. Eu fiz uma prova para uma escola militar, para um quadro complementar de oficiais, seria um quadro técnico, em Salvador. Obtive o êxito de entrar e lá fiz a escola militar, a formação militar em 2011, e a partir de então fiquei inserido no Sistema Colégio Militar do Brasil. Esse Sistema Colégio Militar do Brasil, ele é um sistema que possui 14 colégios, né? Todos em capitais, né? Com exceção de Santa Maria, se não me foge aqui a memória, e agregando aqui no Rio de Janeiro também a Fundação Osório, que fica aqui perto
perto do túnel Rebouças, não sei se todos a conhecem. Esse sistema colégio militar, ele tem, como aliás é normal dentro das Forças Armadas, uma estrutura centralizada que responde a uma diretoria de educação preparatória e assistencial. Essa diretoria de educação preparatória e assistencial, ela coordena o funcionamento dos colégios militares, então ela dá a diretriz setorial do processo. Todo colégio militar é também uma organização militar, então ela é comandada sempre por um coronel esse que não é um coronel qualquer, é um coronel que tem um curso chamado curso de Estado-Maior, ou QEMA, que o possibilita ser comandante de organização militar e, no caso do colégio militar, ser também diretor de ensino. Por que essa fala é importante? Por que eu acho que isso é uma fala importante? Porque isso mostra um traço que eu acho que é essencial da cultura escolar da instituição, que é a centralização nacional das suas políticas, né? Então, a lógica é que o que está sendo ofertado aqui no Rio de Janeiro também o esteja em Recife, ou em Belém, ou em Manaus, ou no Rio Grande do Sul. Então, isso é um elemento importante. Para isso, você tem uma série de positivações, de regulamentações. Você, inclusive, tem um regulamento do colégio, dos colégios militares chamado R69, né? E as modificações, obviamente, são todas de esfera nacional, descendo, como se fala no Exército, a cadeia de comando, até o colégio militar. Então, isso é interessante da gente saber, para a gente entender onde a gente está caminhando com as nossas proposituras temáticas e as nossas ações no dia a dia. E esse cenário fica mais complexo e mais interessante ainda na medida que eu estou falando do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que, a despeito dessa hierarquia, é a célula-mãe do sistema. O Colégio Militar do Rio de Janeiro ele foi fundado ainda no Império, tanto que ele originalmente se chamava Imperial Colégio Militar. A partir de 78, ele colocou um epíteto, né, uma complementação no seu nome, chamado Casa de Tomás Coelho. Seus alunos são conhecidos, inclusive, como cadetes de Tomás Coelho, por conta do fundador da escola, ministro da Guerra à época, o conselheiro Tomás Coelho, né? Então, o colégio ele é um colégio também que é imerso numa outra questão fundamental para a gente entender a cultura escolar da instituição, que é a tradição, né? Ele é muito apegado, né, às suas tradições. E essas tradições são múltiplas, elas vão de algumas coisas folclóricas, como o mascote do colégio, que é um carneiro chamado Nicodemos, e que acabou virando modelo para todos os demais colégios, quanto, por exemplo, o fardamento dos alunos, que originalmente seria para remeter à Guerra do Paraguai, ao sangue derramado na Guerra do Paraguai. Então, ou seja, nós estamos falando de uma experiência de ensino que está, né, num colégio, mas um colégio que tem, no fim das contas, um funcionamento nacional, porque ele está, né, delineado por essas instâncias superiores, mas que, internamente, se envaidece, se louva, né, e acaba sendo, de fato, né, um exemplo para os demais colégios, por ser a célula-mãe, por ser o local fundador, né? Então, isso foram elementos muito importantes na minha trajetória dentro do Colégio Militar, porque, para mim, foi muito importante compreender, por mais que eu já tivesse aí pelo menos 15 anos de magistério, antes da minha entrada no sistema, foi muito importante entender essas dinâmicas, né? Até como um exercício formulativo de uma experiência, né, que fosse propositiva, ou seja, que não fosse um cabo de guerra com a instituição. A lógica nunca foi essa, né? Na verdade, talvez a minha fala aqui tenha sido até errada, porque, na verdade, eu não fiz um exercício teórico prévio. Na verdade, eu fui vivenciando a experiência e, a partir dela, fazendo as minhas reflexões e as minhas construções, né? Aliás, mais uma vez, eu destaco aqui
a minha entrada no Prof. História como algo essencial para a minha compreensão mais ampla do que eu estava vivenciando. Tá? Eu acho isso muito importante de ser ressaltado. Pois bem, o fato é que, como a dinâmica é viva, eu entrei na instituição, e eu peço desculpa por estar falando muito na primeira pessoa, mas eu acho que tem até um certo contorno de relato pessoal, a experiência, o trabalho em si, mas eu entrei no Colégio Militar sem entender muito bem o que é chamado de Modelândia, né? Ou universo das simulações de relações internacionais, que, para usar uma palavra da moda, emulam as Assembleias das Nações Unidas e os seus órgãos colaterais. Originalmente seria isso. Seriam simulações, né? Microsimulações realizadas por discentes, secundaristas ou universitários, que fariam mimetismo, né, com o que acontece na ONU. Pronto, de maneira didática, pontual, seria isso. Eu não conhecia esse mundo da Modelândia. Ele já tem uma certa história, isso eu coloco no trabalho, mas ele ganha um grande impulso a partir dos anos 90, e quando eu ministrava fora do sistema colégio militar aula, eu confesso que eu não tinha tido esse contato, apesar de hoje saber que ele já existia naquela época. Quando eu adentrei ao sistema colégio militar, primeiro eu dei aula, eu estive em Salvador, depois eu estive em Manaus. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, aí uma aluna na sala de aula, num tom de indignação, disse: professor, por que o colégio não participa das simulações? Eu não me lembro exatamente o termo que ela usou. E eu não sabia do que ela estava falando. E aí foi essa curiosidade que foi aguçada, que foi despertada, melhor dizendo, pela aluna, e isso eu acho muito importante de marcar isso, porque como eu entendo o projeto do início até não teve fim, né, ainda, espero que não tenha, enquanto for útil, que demore bastante, mas do início até os presente dia, é sempre essa agência dos discentes nos impelindo, né? Então, eu fui correr atrás dessa lógica do que era a Modelândia e tentar entender esse mundo. E aí foi quando eu conheci, por exemplo, que a PUC tinha um universo de simulação de RI muito rico, chamado Mirim, já com muitas edições, organizado pela graduação em RI da PUC, né? A UF tinha um outro evento também bastante importante chamado ONU Júnior, e aí fui compreender, e no ano subsequente eu comecei, né, com os alunos interessados a guiá-los na participação desses eventos e acompanhar em loco o que era esse evento, né? Para tornar mais claro, talvez os participantes não conheçam esse universo, os alunos, você pode estabelecer uma temática geral, né, de um evento, por exemplo, a crise na Ucrânia, tá? E a partir daí você monta comitês que vão debater aquele assunto geral subdivididamente. É uma maneira. Você pode ter um tema mais amplo do que esse que eu dei agora, tá? Ou você pode ter temas multifacetados. Você pode, por exemplo, emular um debate em Davos sobre criptomoedas. Você pode fazer um conselho de cunho histórico, por exemplo, como foram as tratativas para cessar as hostilidades na Guerra da Coreia em 1953. Você pode até pegar perspectivas mais livres e mais amplas, inclusive, e fazer associações com, sei lá, temáticas, vou usar uma expressão antiga, da cultura pop, como, por exemplo, uma vez eu vi sobre esse Game of Thrones, numa certa simulação, fazia-se uma emulação do Game of Thrones. Ou seja, é um leque muito, muito amplo. Mas, resumidamente, você sempre tenta associar eles como diplomatas, né, num fórum
fórum diplomático debatendo questões concretas. Então, basicamente, é isso. Uma discussão da OEA, por exemplo, né? Uma discussão da OEA, uma discussão da ECONSOC, da ONU, por exemplo, seria um outro exemplo, né? Enfim, e aí eu comecei a observar como é que funcionava essas dinâmicas no Mirim, na ONU Júnior e outros eventos, e eu tinha, à época, agora eu vou citar um dos colegas fundadores, um professor chamado Cláudio Esteves, professor de História também, meu colega, e aí eu vou ressaltar o doutor aí, não que isso não seja extremamente importante, mas principalmente para destacar o seguinte, a importância de você ter nos colégios pessoas com formação acadêmica, pessoas... o ponto é menos a titulação e mais a vivência acadêmica para fazer essa ponte, né? Para viabilizar esse estímulo. Esse colega ele era doutor em RI. Coincidentemente, o doutorado dele era nessa área. E aí ele conversando comigo, falou, poxa, Greco, que é meu nome lá, por que nós não montamos um fórum? Porque nas relações internacionais, normalmente, a gente usa o termo fórum. Por que a gente não monta um fórum de relações internacionais? Algo que ministre aulas preparatórias para esses alunos, para eles poderem participar dessas simulações fora do colégio melhor preparados, até para elevar o nome da instituição. Por que a gente, inclusive, depois não tenta estimular eles a escreverem trabalhos científicos na área? Quem sabe a gente consegue algum tipo de bolsa? E assim surgiu. Passou a ter encontros quinzenais, semanais, mas sempre com esse escopo. E aí tinha uma aula de RI mais dura. A gente dava, por exemplo, era o Cláudio, era principalmente ele, que tinha esse cabedal de maneira muito mais aprofundada do que eu, dava aula, por exemplo, sobre a corrente realista das RIs, a corrente liberal da RI, nas relações internacionais, né? O funcionamento dos diversos sistemas da ONU, e assim caminhamos. O professor Cláudio Esteja acabou se aposentando pouco tempo depois, coisa de um ano e meio depois, e eu assumi o projeto, no primeiro momento, como coordenador do projeto. Que projeto, né? Vamos deixar isso claro. É um projeto extracurricular. No colégio militar, no sistema colégio militar, é muito comum que se estimule a organização de clubes, né? Com essa concepção de complementação educacional como um caráter extracurricular, mas isso é apoiado pela instituição, tá? A instituição tem isso como política, não só o Colégio Militar do Rio de Janeiro, mas também a Diretoria de Ensino do Exército, né? De Educação do Exército. Tanto que tem clube de robótica, né? Você vai ter clube de xadrez, cada colégio vai ter, aí muito ligado ao material humano disponível para conduzir esses clubes, você vai ter clubes. E, especificamente, RI, a partir de 16, vira uma política institucional mais sistemática do sistema colégio militar, passa a ser organizado, inclusive, um evento nacional em Brasília que aglutina todos os 14 colégios, hoje são 14 colégios, numa grande simulação chamada Desafio Global, né? Pois bem, desculpa, eu me desconcentrei aqui, que a minha filha veio me dar um alô. Mas que ela chegou agora, perdão. Depois. Mas, desculpa, perdão. Desafio Global, voltando à digressão que eu estava fazendo do... Perdão, pessoal, desculpe aqui, me fugiu. Eu estava falando... o professor Cláudio Esteves se aposenta e aí eu assumo como coordenador desse fórum de RI. Nesse momento, chega um outro profissional, eu sempre cito as pessoas, eu sei que isso pode parecer às vezes um pouco enfadonho, mas eu me sinto na obrigação, porque eu não quero nunca que passar a ideia de que isso aqui é um exercício individual, né, meu. Um outro professor muito importante, o professor Flávio Bartoli, aí de Geografia, ele vai também entrar no projeto e aí com uma perspectiva de trazer um ensino mais ligado à geopolítica. Então, é muito legal, no final das contas, como a coisa foi se transmutando. Ela não se transmutou, na verdade, ela foi só se ampliando, porque a gente não abriu mão da fala da RI, né?
E agora agregou um conhecimento geopolítico. O professor Bartoli também, um professor doutor pela FRJ, em geografia, também muito com uma vivência, né, desses dois mundos muito, muito importante, além de professor lá do colégio, muito mais antigo até do que eu, mais tempo lá na instituição do que eu. E aí, nesse meio tempo, né, aparece aí o grande... aparece, não, ganha força, né? E aí, humildemente, eu acho que eu tive uma importância, ganha força uma ideia de esvaziar essa coisa preparatória, essa coisa de dar aula para os alunos somente, e tentar colocar em cena, né, ou dar mais, ou viabilizar, né, os espaços, porque eu não quero dizer deixar, né, não quero dar uma ideia hierárquica, então viabilizar, né, ou seja, ser um facilitador, eu acho que a palavra é essa, da agência dos alunos, né? Então, o clube foi, na verdade, não existia clube, era um fórum, e os alunos começaram a demandar, as aulas permaneceram, a atuação nas simulações permaneceram, na verdade, elas se ampliaram, porque, como eu disse para vocês, o projeto acaba se tornando um projeto, inclusive, da própria Força eu estou remetendo ao Exército, né? Da própria Diretoria de Educação do Exército, e aí, nesse sentido, os colégios militares começam a fazer também simulações internas. Na verdade, alguns já faziam, mas essa quantidade de simulações elas são ampliadas. Mais colégios a fazem e tem um evento central em Brasília coordenado pela diretoria do Exército. Então, os alunos passam a participar mais desses eventos, inclusive dentro do sistema, continuam tendo as aulas, mas passam a demandar, por exemplo, né, uma maior voz organizativa. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ser bem nítido. No início, a gente tinha alguns critérios para o aluno entrar no clube. Então, por exemplo, o aluno não podia entrar no clube, o aluno tinha que ter, lá no Colégio Militar, uma das coisas que existem é chamado bom comportamento. O aluno tem uma nota de comportamento, né? Porque o regulamento disciplinar do colégio te possibilita, dependendo da conduta do aluno, isso tudo está escrito, não é um exercício discricionário do professor, está positivado, como deve ser no direito. Dependendo da conduta do aluno, você pode, né, entre muitas aspas, porque é uma palavra pesada, puni-lo. E ele pode perder pontos nessa nota de comportamento. Então, uma exigência original do clube é que ele tivesse nota máxima de comportamento para entrar no clube. Entendeu? E os alunos nem reivindicaram nada em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é que eles começam a querer ter voz de, em vez de nós, professores, realizarmos essa pré-seleção, eles fossem o grande canal de comunicação com os alunos interessados. Em última instância, que eles fossem um pouco a cara do clube. E que esses critérios de entrada no clube, né, passassem exatamente por eles, né, por essa formulação deles. E, paralelamente a isso, que eles cada vez mais fossem tocando a organização do clube. E aí, nesse espaço, eu vou dar um outro exemplo que também parece trivial, mas, na verdade, ele é muito basilar, muito visceral, que o clube não era clube, era fórum, né? E eles queriam homenagear o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha é enfim, acho que todos aqui conhecem, né? Um diplomata brasileiro, muito renomado, pessoa fundamental na história da diplomacia brasileira, e o Oswaldo Aranha é ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, eles queriam fazer... O Colégio Militar tem, mais uma vez, eu volto à questão da tradição, né, de referenciar convultos do passado, né, como uma das suas características essenciais, né? E aí eles queriam homenagear o Oswaldo Aranha e queriam, na verdade, mudar. Eles não queriam que fosse fórum
de Relações Internacionais, Oswaldo Aranha. Aí eu até brinquei com eles e perguntei, mas por que não pode ser fórum? Eles, olha, Greco, porque a sigla vai ser frio, essa sigla é horrível. Tem que ser clube, tem que ser CRIO, Greco. Então, foi menos até pela lógica institucional de ter clubes e mais pela sacação deles ali de como funcionaria o nome. Isso parece banal, mas, na verdade, isso é uma geração, vamos lá, a geração que participou desses primeiros encontros já tinha saído do colégio, já estava fora do colégio, já tinha terminado o colégio. Então, é uma geração posterior, na verdade, duas posteriores que faz essa propositura, né? Então, eles vêm, essa geração, e mudam o nome, né? Bem, isso é um microexemplo, mas isso depois vai ganhando em volume e, por exemplo, vai dar origem a um estatuto, né? Um estatuto que, obviamente, eu encampei de cara, porque, enfim, eu tenho a faculdade de Direito nas costas, então, no fim, eu sou um burocrata, mas, enfim, eu achei que era importante ter um estatuto, mas eles é que vieram com a demanda do estatuto, eu não falei para eles façam um estatuto, entende? Eu até sugeri, pela minha experiência lá, enfim, na UFRJ, mas eles montaram e delinearam as funções, como deveria ser a administração do clube. O clube é composto, eu não vou me estender nesse funcionamento, mas só uma informação relevante, por 3 secretários. São 3 alunos que são chamados de secretariado. Então, esses alunos, eles são essenciais na administração do clube, porque eles são essenciais na administração das atividades do clube. E esse secretariado funciona um pouco como um coroamento de todo o processo formativo dos discentes. Então, basicamente, o clube pega alunos lá no 9º ano, né? Lá no 9º ano, e eles vão gradativamente participando de eventos, assistindo às aulas, principalmente do Flávio. Eu tenho a oportunidade de ser professor do 9º ano, então eu já faço ali um trabalho na sala de aula de incentivo. As minhas aulas são muito carregadas de uma parte de diplomacia brasileira, as minhas aulas de história. Eu sempre, nos momentos que eu posso, eu sempre ressalto essa temática. Então, sei lá, quando eu vou falar por exemplo, da construção da CSN, da fundação da CSN, eu faço toda uma explicação sobre a diplomacia da Era Vargas, no contexto do período de guerra, né? E aí faço, talvez eu faça, não sei se faço, mas uma explicação talvez um pouco mais aprofundada do que normalmente se faz. Então, isso também já fomenta pessoas, alunos. O Flávio é professor do 1º ano, então ele também fomenta novos alunos nas aulas dele lá no ano, mas, no fim das contas, são os alunos que estão chamando todo mundo. Então, eles começam no 9º ano, 8º, 9º, e aí eles vão até o 3º. Quando eles estão para chegar ao 3º ano, eles se tornam um secretariado do clube. E aí eles são os coordenadores mesmo, acadêmicos, de relações institucionais, né, de comunicação, a gente diria assim, um secretário de comunicação, um secretário acadêmico e um secretário administrativo da parte mais logística do clube. E aí o clube se torna uma grande ferramenta de atração e de participação dos alunos. Pois bem, aí a pergunta né, mas o que tem nesse clube, no final das contas? Né? Já falou das aulas que acontecem com o Flávio, diz que na sala de aula eu também trago a minha contribuição. Nós fazemos, né, encontros, né, com os alunos, né, divulgamos, etc. Mas o que tem de mais fundamental? O clube passou a organizar de maneira totalmente autônoma pelos alunos mini simulações, que a gente chama de mocks, né, do termo em inglês. Né? Essas mini simulações é que vão formando, ajudando a formar também esses alunos em termos pedagógicos mais amplos, não em termos só de conhecimento, mas, por exemplo, a quebra da timidez de falar, né? A postura negociativa, né? Muitas vezes até encampando uma personagem naquela tensão diplomática, sendo representante de diplomacia de um país, por exemplo, mais relevante dentro daquela temática, ou mais protagonista naquela temática. Então, você vai acompanhando o desenvolvimento discente, assim, do 9º ao 3º ano, sabe? E sempre num caráter muito... No Exército existe uma expressão chamada voluntário, né? Eu prefiro usar esse termo sempre nesse caráter muito autônomo. O aluno ele não é cobrado de presença, ele não é cobrado de
de entregar trabalhos, ele não é cobrado de fazer prova. A coisa vai se desenvolvendo muito por conta desse interesse. E isso é muito, para mim, foi muito espantoso, né? Porque ao término do processo, ou não término, mas no momento mais avançado do processo, esses alunos começam a redigir guias de estudo, porque nas simulações o aluno não chega nu para fazer a simulação. Então, por exemplo, eu sou um aluno que vou interpretar o papel dos Estados Unidos na crise dos mísseis. Eu não chego lá sozinho. Eu recebo um documento antes para estudar sobre, né, que a gente chama de guia de estudos. E lá os trabalhos são conduzidos por outros estudantes. Esses guias de estudo, né, originalmente, por exemplo, a gente estimulava os alunos a fazer e a gente fazia uma revisão técnica, cortava, escrevia. Pois bem, isso hoje é uma coisa que está totalmente na mão deles, né? É claro que eu vejo ainda, principalmente quando é o evento de culminância, que eu já daqui a pouco já estou chegando, porque eu sei que o tempo está caminhando para o fim. Mas nessas mocks ou nessas simulações menores, a gente, nesse meio tempo, também os alunos viabilizaram um segundo momento de simulação, que é uma simulação só com alunos do Colégio Militar, chamado Mundo CMRJ. Inclusive, na pandemia, esse evento foi feito de maneira remota. Os alunos estavam com muita saudade de participar de simulações. Nós conversamos e sugerimos, e aí trocamos uma ideia e perguntamos, então, por que a gente não faz isso de maneira remota? E aí eles fizeram a simulação de maneira remota para cerca de 30 alunos do CMRJ, o que parece um número pequeno, mas que naquelas condições foi bastante gente. Né? Então, você tem mensalmente exercícios de simulação internos, você tem semestralmente, anualmente, uma simulação do público interno, tudo isso conduzido pelos alunos, né? Aonde, como eu disse para vocês, eu sou um facilitador tanto no campo de contato com o colégio, porque tudo isso tem que funcionar com a ciência do comando, é óbvio, né? Por isso que eu fiz a minha fala original sobre a característica de centralidade, de hierarquia, né, da instituição, tentando sempre agregar, né? Tentando não fazer mais do mesmo, tentando, por exemplo, não ser uma mera continuidade do que muitas vezes acontece de manhã nas aulas regulares. Então, vou dar um exemplo aqui que eu acho que talvez seja bem legal. Um dos temas que a gente abordou à época dessa simulação remota, né, foi, por exemplo, a Constituinte, na Constituição, enfim, no contexto da Constituição Cidadã de 88, a delimitação do funcionamento do SUS, do Sistema Único de Saúde. Aí, mais uma vez, vai sempre caber aquela pergunta, mas onde é que está o RI nisso? O RI está no exercício da simulação. Eles fizeram, às vezes, de parlamentares constituintes, né, de parlamentares, à época, né, que estavam propondo o estabelecimento do SUS. E a temática, propositalmente, era para pensar a questão de saúde pública, que os alunos pensassem isso, né? De onde veio, de onde surgiu tudo isso. O pano de história, o pano de fundo histórico, enfim, para mim, pelo menos na minha cabeça, é muito nítido, porque só o fato de estar debatendo aquele período da história do Brasil, de final dos anos 80, início dos anos 2000, já é muito relevante. E eu também tenho uma visão de história que me traz muito para o presente, eu trago isso desde sempre nas minhas aulas. Se não for para debater o presente, para mim não faz muito sentido. Então, para mim, a história está aí muito claramente, e eu acho que eles entendem dessa forma também. E o RI está no exercício de simulação, né? Isso é um exemplo, né? Então, ou seja, para mostrar que nem sempre esses eventos, e aí eu falo um pouco dessa coisa do ensino de história, eles se atrelam só ao funcionamento dos organismos internacionais. É muito comum também, por exemplo, comitês em língua inglesa. Então, isso é um outro aspecto interessante dessas simulações e que também a gente faz lá.
que são comitês exclusivamente falados em inglês, eles têm essa perspectiva, e muitas vezes se pegam casos que foram debatidos na jurisprudência norte-americana, né? Isso não é muito longe de ser uma idolatria, enfim, qualquer tipo de encantamento, né? Seja com o país, Estados Unidos, ou com o funcionamento do judiciário norte-americano, não é isso, mas é só porque tem o condicionante da língua inglesa e muitos desses casos são casos muito interessantes. Por exemplo, tem um caso dos anos 90 que nós chegamos a debater, que foi acerca da prisão de um homem negro numa ação bastante violenta da polícia norte-americana. Isso chegou ao judiciário norte-americano e a decisão jurisprudencial da Suprema Corte, à época, condicionou todas as ações policiais posteriores, né? Então, nós debatemos isso também, né? Os alunos simularam isso, fazendo, às vezes, de magistrados. Então, assim, é um universo muito rico, seja nessas pequenas simulações, as MOCs, seja nas simulações maiores, a Mundo CMRJ, né? E aí tem um evento que é ainda maior, que eu insiro dentro dessa experiência, né? O evento esse que eu entendo que é a culminância de todo o processo e que coroa essa ideia da autonomia, da agência dos alunos, e talvez possamos usar um conceito aí, até porque o Paulo Freire escreve sobre isso, já há bastante tempo atrás ele escreveu, que é essa ideia de empoderamento, né, que hoje é usada de muitas formas, quer dizer, de uma forma muito importante, mas que tem um acúmulo freiriano, digamos assim, né, já mais antigo. E aí o coroamento, a culminância, então, de todo esse processo que tenta contribuir, que tenta dar, que na verdade dá o protagonismo para os alunos, é um evento chamado Rio Moon, que é aí sim um evento de simulação para todo o Rio de Janeiro e para todos os alunos do Sistema Colégio Militar do Brasil. Então, aí é um evento que o colégio apoia de maneira logística incrível. Eu não consigo enxergar um evento desse tamanho funcionando sem um aporte importante da instituição, porque eu estou falando de alimentação, eu estou falando de alojamento, eu estou falando de viabilização de sala de informática, eu estou falando de viabilização de data shows, além do espaço físico. Mas o logístico, né, ele não vai secundarizar a agência dos alunos, porque são os alunos que se tornam os diretores do evento, que formulam os guias de estudo e as temáticas do evento. E aí é muito importante também fazer um outro paralelo. Quem se forma, quem termina o colégio e vai para a vida universitária, pelo menos nos primeiros anos, no início da faculdade, é essencial para que o clube organize esse evento maior. Então, muitos dos participantes desse evento maior chamado Rio Moon são ex-alunos também. Então, isso também foi uma coisa que um pouco me encantou, né? Que eu acho que foi uma construção muito legal que a gente fez, que é pegar o menino no 9º ano e depois ver ele lá no primeiro ano, no segundo ano da Faculdade de Economia da FRJ e ter essa complementação, né? Ter essa unidade. Essa Rio Moon, ela foi feita já 3 edições dela. A última foi em 2019, 20 e 21 ela não ocorreu por motivos óbvios. E ela reuniu entre 200 a 270 alunos lá no colégio. E aí ela é aberta para todos os colégios do Rio de Janeiro, né? E aí vocês têm que imaginar, então, que nós temos uma infinidade de temáticas que são discutidas, né?
boa parte delas com esse conteúdo, com esse caráter de uma simulação análoga às Nações Unidas, mas muitas com conteúdo também histórico. Por exemplo, a gente fez uma vez uma delas que foi emulando um debate na Convenção dos Estados Gerais na Revolução Francesa. Então, enfim, é muito rico, né? É um evento muito rico que congrega discentes de diversos colégios, né? Além do próprio sistema colégio militar, e que tem o caráter não só da redação dos guias, da participação como diretores, né? da solução de conflitos, mas também todo o caráter de organização prática. Então, por exemplo, todos esses eventos você faz a distribuição de bolsas chamadas ecobags, copos, que são geralmente os símbolos desses eventos, você faz banners para colocar na frente de cada comitê, você abre as inscrições, você recolhe o dinheiro, você utiliza isso para melhoria, por exemplo, de um coffee break, porque todos esses eventos têm uma agenda, ele tem os intervalos da sessão com coffee breaks. Não sei, talvez um grande simpósio, digamos assim, para fazer uma comparação com o que é feito na universidade. Então, e tudo isso pensado e feito pelos alunos, mão na massa. Vai encomendar o banner, vai pensar a arte gráfica, a divulgação, os símbolos, né, o logo do evento. Pensar que isso tudo não foi dito para eles, façam dessa forma. Foi uma construção deles, né? Porque é muito própria. Por mais que o universo da Modelândia seja grande e ele se retroalimente, ele se retroinfluencie, você tem uma questão aí que é a originalidade do que é feito ali no CMRJ por esses alunos. Eles não estão copiando outros locais. 7h57, então eu tenho mais 7 minutos. É isso, mais ou menos, não é isso? Eu estou terminando, estou fechando. Bem, então esse é um evento de culminância fundamental, né? Então a gente veio nessa caminhada, né? No fim, no frigir dos ovos, né? Ao fim e ao cabo, esse é o evento que culmina com todo o processo. Uma outra coisa interessante, acho que isso vale a pena também dizer. Os alunos trouxeram uma demanda da necessidade de cotas no evento, cotas econômicas, porque são eventos, muitas vezes, com inscrição paga, né? E as inscrições não são baratas, elas são geralmente de R$50, a partir de R$50. E aí os próprios alunos acharam que aquilo ali estava funcionando de maneira restritiva. É bom lembrar que o colégio militar, ele é um colégio que tem uma parcela dos seus alunos que entram na instituição via concurso, no 6º e no 1º ano do ensino médio. A porcentagem varia de colégio para colégio, né? Alguns colégios 10%, alguns colégios uma porcentagem maior. Mas a maioria esmagadora dos seus alunos são alunos amparados, ou seja, filhos de militares transferidos, que ganham o direito, durante um determinado tempo, de se matricular na instituição, né? Então, o colégio militar ele tem um perfil econômico bem diversificado, né? Está longe de ser um colégio assim com um grupo de alunos só de elite, assim, em termos econômicos. E, inclusive, também é um colégio colorido, né? Desculpe, talvez isso não seja a melhor forma de dizer, perdão, mas, ou seja, multifacetado, né? E eu acho que, me parece que isso, de alguma forma, é algo que também acaba sendo visto por eles, entendido por eles. E, como eu falei para vocês, esse processo todo, junto com esses alunos do secretariado, eles não são os únicos que participam dessas discussões. Você tem os alunos mais novos que também participam. Então, nós temos encontros também semanais, de 15 em 15 dias, onde a gente faz essas reflexões, essas discussões, esses debates, né, sobre como se portar, o que devemos fazer. E aí eu acho que um pouco o caldo disso tudo é que eles trouxeram essa demanda de ter cotas econômicas no evento. Então, isso foi também uma outra coisa agregada, vinda deles, né? Mas, enfim, então o evento aí funciona como essa culminância. E aí, o ensino história, né? Eu não descrevi aqui na minha dissertação
Eu faço uma análise do projeto pedagógico do colégio, eu faço uma análise do currículo de história do colégio e tento pontuar algumas iniciativas que nós fizemos nesses eventos de simulação, principalmente na Rio Moon, com temáticas que agregam, que complementam ou que trazem à tona outros conteúdos que não foram tangenciados ou que foram feitos de maneira muito superficial. Eu não fiz isso aqui na exposição porque eu acabei me centrando mais nessa construção discente, que eu acho que é, no fim das contas, muito relevante. Mas, no meio disso tudo, a gente está pontuando, então, os assuntos da história que a gente acha que são relevantes. E aí, na dissertação, eu apontei, e aqui eu vou fazer isso muito en passant, mas eu enxergo ainda uma questão eurocêntrica muito forte, muito arraigada, dentro do cotidiano, do dia a dia, da prática do ensino de história. Então, uma das ideias, né, nessas, se a gente trouxesse um pouco, a história de outros locais. Isso parece um pouco até contraditório, porque, no final das contas, estou falando de relações internacionais, estou falando de simulações da ONU, mas não é, porque essa amplitude temática que essa ferramenta permite, como eu tentei pontuar aqui algumas vezes, também faz com que a gente tenha certa liberdade de puxar certos protagonismos ou certos apagamentos, né? Vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo aqui bem pontual. Eu acho, por exemplo, que, de forma geral, aí eu não estou falando só do Colégio Militar, mas a história do Brasil ela sempre fica muito relegada aos estertores assim, do ano escolar, sempre no último trimestre, no último bimestre, sempre de maneira muito acelerada. Então, se fica assim semanas falando de Revolução Francesa, das suas fases, dos elementos das unificações italiana e alemã, e como isso é essencial para entender a Primeira Guerra Mundial. Enfim, beleza. É importante. Tudo é importante. Mas a história do Brasil fica mais relegada. A gente introduziu lá no CRIO uma coisa que não é tão comum no mundo da Modelândia, sempre ter uma simulação histórica de história do Brasil. Então, por exemplo, nós tivemos lá, em um ano, um gabinete que foi sobre a crise institucional após o suicídio do Vargas. Então, isso foi um tema lá aprofundado e debatido sobre especificamente o Aí, como eu falei para vocês, história, para mim, está conectado com o presente e assim tem que ser. A gente fez um debate uma vez no Congresso Nacional sobre crimes cibernéticos. E aí trazia um pouco o funcionamento do parlamento brasileiro e das proposituras de leis, né? E assim sucessivamente. Então, na verdade, o outro ponto que eu acho que cabe aqui frisar do projeto, e encerrando, é que como a gente constrói uma relação com os alunos, né, muito horizontal, de muito respeito à fala deles, de muita agência deles, de muita igualdade no trato, né, e eles são, na verdade, extremamente respeitosos, e como eles mesmos enxergam assim, esse processo de desenvolvimento deles, fica muito fácil estar tocando sempre nos assuntos da história, seja por intermédio das aulas semanais, seja por intermédio dos encontros, dos encontros semanais, seja por intermédio das mini simulações internas, das simulações mais amplas ou desse evento maior, né? E aí eu queria encerrar, porque eu ainda poderia falar muitas coisas, mas vai acabar se tornando cansativo e eu não quero também desrespeitar o tempo. Com uma coisa muito interessante, né? Como eu falei para vocês no início, eu trabalhei tendo como cabedal teórico, dentre alguns deles, eu destaquei o historiador o Eduardo Thompson e o educador brasileiro Paulo Freire. E aí foi muito curioso, que já mais caminhando para o terço final da dissertação, eu comprei um livro do Paulo Freire chamado Pedagogia da Tolerância. E esse livro eu
eu não o conhecia, ele é um conjunto de reflexões e artigos, ganhou até o Prêmio Jabuti, foi relançado agora, né, A Paz e Terra, no centenário do Paulo Freire, relançou toda a coleção dele. E lá pelas tantas do livro, o Paulo Freire tem uma fala que eu achei muito bacana, e aí, se vocês não se incomodarem, eu gostaria de ler e explico, né, o porquê dessa fala. Ele está dizendo o seguinte, que nos anos 70 se desenvolveram algumas teorias francesas dentro de uma perspectiva marxista, e aí ele cita o Althusser, né? Que chamava a escola de aparato de reprodução ideológica do Estado, portanto, da sociedade política, portanto, da classe dominante, né? E aí o Paulo Freire fala o seguinte, né, que, indiscutivelmente, o que se observa é que a educação sistemática tem uma tarefa fundamental, que é a de reproduzir a ideologia de quem tem o poder no poder. Evidentemente é isso. Só que aí o Paulo Freire fala o seguinte, mas acontece que a educação não é só isso. Nesse caso, então, a escola indiscutivelmente reproduz e sempre reproduziu a ideologia da classe que está no poder. Daí a sua não neutralidade. Mas acontece que intensamente há contradições que se dão na sociedade. A escola, então, de um lado, reproduz a ideologia dominante, mas do outro lado se dá também, evidentemente, do querer do poder, no jogo das contradições. E, ao fazer isso, ela termina por contradizer também a ideologia que ela deveria, por tarefa, reproduzir. E aí o Paulo Freire diz o seguinte, né? Ou a gente reconhece que a escola, além de reproduzir a ideologia dominante, também possibilita a crítica à ideologia, ou a gente não tinha como explicar a gente. O Paulo Freire está falando, em outras palavras, um pouco que seria a ideia da Catherine Walsh, quando ela trabalha numa outra seara, numa outra visão, mas a questão dos espaços, das brechas, ditas brechas decoloniais, né? Então, é essa certeza da possibilidade de agir nos espaços de toda e qualquer instituição, de toda e qualquer escola. E por que eu digo isso? Porque a dissertação é para ser um produto do Prof. História, e como produto do Prof. História é para ser um estímulo, é para ser algo que sirva para auxiliar, incentivar, servir de contraponto para que algo melhor seja feito em outras instituições escolares dentro do campo, não só da história, mas, como eu citei, de outras áreas, da geografia, do RI e assim por diante. É isso. Obrigado. Obrigado, Patrick. Sempre é um prazer ouvir os colegas falando sobre o seu trabalho, né? A gente, não só como educador também, a gente sempre privilegiado, né? Assim, por ver as pesquisas dos colegas e aprender um pouco, né? Nós, como educadores, a gente sempre aprende, né, com a pesquisa do outro, né? Então é bem legal, não só ter lido o trabalho, mas agora ouvi-lo também falar sobre o trabalho. Então, assim, agradeço aí não só a disponibilidade novamente, mas por ter apresentado um tema que, sinceramente, eu não conhecia, né, nada sobre escola militar, absolutamente, né, nunca tinha lido nada, e foi bem legal ter lido o projeto, ter lido o trabalho final, ter ouvido também você falando com tanto carinho também, né, com relação a todo a gente vira realmente, fica com muito carinho quando faz um trabalho, é bem legal ver os colegas assim com esse carinho todo com o projeto, né? E a gente aprende mesmo, sinceramente, aprendi muito lendo o projeto, então, novamente, não só agradeço a fala, mas agradeço também a leitura né, assim, a confecção do seu trabalho como um todo. E abrilhanta o Prof. História, né, que é realmente um programa que merece ser conhecido por todos os educadores, merece realmente ser democratizado aí, o conhecimento que é feito no Prof. História. Para dar prosseguimento, eu vou pedir agora para a Jéssica, que ela vai fazer algumas intervenções, algumas questões que ela trouxe para a gente poder continuar aqui conversando um pouquinho sobre o projeto. Caso alguém tenha alguma dúvida, tenha alguma curiosidade, queira fazer alguma intervenção, a gente vai dar a oportunidade ao final, né, assim, de abrir o áudio ou a câmera. Caso não se sinta à vontade, sem problema, é só colocar também um comentário que a gente relê e repassa ao professor sem nenhum problema. Jéssica, pode dar prosseguimento. Obrigada, Diego.
Patrick, queria primeiramente te agradecer, né, mais uma vez. Foi ótimo poder ouvir a sua exposição, falando sobre o seu trabalho, não só o trabalho da sua experiência mesmo com esse projeto, né, na escola, esses anos todos, mas você expondo, né, de uma maneira bem didática, essa questão que você reflete no seu próprio trabalho acadêmico, né? Você mesmo colocou, assim, acho que a chance da gente poder conhecer não só o trabalho, mas a reflexão em cima do trabalho, que é o que você começou falando, né? Essa ponte com a academia é tão importante porque a gente para pensar no que a gente está fazendo, né? A gente dá nome a certas práticas, a gente acha, às vezes, a teoria de uma prática que a gente já estava instituindo, construindo, criando. Foi muito esclarecedor, acho que, como o Diego acabou de colocar, a gente, às vezes, cria, né, uma determinada visão ou sabe pouco sobre determinadas instituições ou sobre determinadas práticas, e a gente tem a chance, então, de conhecer esses projetos, como é o caso do seu projeto, né, dessa experiência. Então, eu já te agradeço de antemão só pela oportunidade de poder conhecer e trazer para a gente, né, o que a gente conseguir replicar, conseguir pensar para os nossos próprios colégios, para os nossos próprios alunos e práticas, já é muito fundamental. É muito interessante porque, assim, ao longo de todo o seu trabalho, da sua exposição, fica muito clara como que essa proposta ela é toda baseada numa preocupação, né, que você mesmo coloca na questão do empoderamento do aluno, da questão do aluno como centro do processo de construção do conhecimento, do que a gente hoje tem conversado muito e pensado muito, não só para o ensino de história, mas para a educação de maneira geral, que é a questão da metodologia ativa. Né, dessas novas formas de abordagem dos conteúdos, dessas novas formas de incentivar os alunos e de ir conquistando, né, esses novos espaços, quebrando essas barreiras, né, do professor ali muito autocentrado e colocando os próprios alunos, os seus arcabouços culturais, as suas possibilidades criativas também, né, de intervirem nos processos de construção do conhecimento. E essa sua proposta e esse clube, né, de relações internacionais, ele é uma metodologia ativa. É interessante que, assim, a princípio a gente pode até pensar, mas é uma proposta extracurricular, né? Ela está para alguns alunos que voluntariamente procurem essa proposta, mas ela é uma metodologia ativa, porque, como você mesmo coloca, ela é toda orientada e tem muita intervenção desses alunos ao longo de todo esse processo. Uma das questões até que me acometeu, assim, durante a leitura do seu trabalho, era justamente sobre essa questão de como que durante as aulas regulares, né, que você reflete muito sobre a questão do currículo, de uma escola tradicional, como tantas outras escolas com esse currículo mais tradicional, amarrado ali às exigências, né, temáticas, as exigências mesmo específicas de cada série, você fala bem sobre isso, né? Você mesmo acabou de colocar essa questão do eurocentrismo e os desafios, né, se colocam ali naquele currículo tradicional. Mas eu fiquei um pouco na dúvida como que, para além do CRIO, digamos assim, você conseguia espelhar um pouco, trazer um pouco desse peixe, né? Vender um pouco desse peixe no seu próprio dia a dia, na sua rotina de trabalho, nas séries regulares, digamos assim, nas aulas regulares, né, que você já dá fora da iniciativa do CRIO. E eu acho que você conseguiu responder um pouquinho já isso, assim, de antemão, que você está sempre incentivando que os alunos não só conheçam a iniciativa, mas que você possa abordar de uma forma ou de outra nas próprias aulas de dentro do currículo essa proposta mais aberta, né, mais livre, que vocês já fazem no próprio clube. Então, eu acho que isso é um ganho assim, absurdo, né? Dentro dos nossos próprios planejamentos, e os professores sabem o trabalho que dá isso, né? A gente poder organizar as aulas, cumprir o planejamento que está ali obrigatório, digamos assim, e ainda expandi-lo, né?
Então, eu achei muito interessante como que você colocou essa possibilidade mesmo de diálogo. Então, assim, e a própria ideia assim, das metodologias ativas, nesses currículos mais atuais, é interessante até o gancho com as próprias emulações da questão da ONU, porque elas são muito inspiradas pelos temas da ONU, né? A Agenda da ONU de 2030, todas essas preocupações com a sustentabilidade, né? Com uma forma de vida mais social, né? Mais comunitária, enfim. Tudo isso orienta as habilidades, as competências que estão nesses currículos mais atualizados. Então, ao mesmo tempo, você tem ali uma experiência de argumentação, né, de preparo desses alunos por um mundo, né, diplomático, da argumentação, até da parte jurídica mesmo, se a gente for expandir nessas habilidades, mas também refletindo sobre a questão dos temas sociais, né, a questão dessa própria metodologia ativa em si. Então, isso é muito, muito interessante. Eu vou fazer 2 perguntas mais específicas, assim, que ficaram para mim como uma curiosidade mesmo em relação ao seu trabalho. Uma delas é quando você fala um pouquinho sobre esse caráter de voluntariado, né? Você até falou muito do Paulo Freire, até da Bell Hooks também, que é importante que eles se sintam parte disso, não como uma forma obrigatória, mas que eles queiram participar. E aí eu fiquei pensando, quando você fala sobre a questão da cultura, né, da própria instituição, dessa questão da valorização, da premiação mesmo, né, dos alunos, como que eles são vistos pelo que eles conquistam, né, no ambiente escolar. É uma instituição que valoriza muito isso, né? A medalha, a premiação. E aí, até numa notinha de rodapé, você citou um pouco a questão da menção honrosa, né? Para os alunos que se destacam nos trabalhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas premiações para os alunos do clube. Se existe alguma medalha específica, por exemplo, alguma experiência ou cerimônia de premiação mesmo desses alunos, se eles ganham essa visibilidade para o resto do colégio, assim, de uma maneira mais específica dentro da cultura do colégio. Eu fiquei um pouco assim curiosa para saber um pouco sobre isso. E uma segunda questão é também relacionada à sua fala, né? Também fiquei pensando sobre isso, da questão da pandemia, que você menciona, né, que houve um encontro online, mas que foi, né, com uma participação um pouco mais reduzida, com muitas diferenças, né, do que o evento presencial permite. E hoje em dia uma das maiores reflexões, né, de nós professores sobre esse legado da pandemia, né, esses alunos que ficaram online, esses alunos que alguns, né, ficaram sem contato algum tempo, ou de diferentes formas, né? Com essas aulas, né? Com esse ambiente, com a escrita, com a produção, enfim, são reflexões e temas que a gente tem trazido para as nossas questões. Você sentiu alguma dificuldade ou alguma questão, até mesmo em relação ao emocional dos alunos, né? Que é uma parte que também aparece ali num determinado momento. Você fala que nesses eventos eles se expõem muito, eles estão ali inflamados, né? Estão ali querendo colocar as discussões, né? Isso envolve um trabalho também emocional, além do argumentativo. Então, você sentiu alguma questão que você enxergue ou não como reflexo dessa pandemia, dessa questão da maturidade, né? Dessa questão do emocional mesmo, nesse momento pós-pandemia? Como é que você enxerga isso? E se você puder comentar um pouquinho sobre essas questões, e também fiquei interessada em saber um pouquinho sobre o retorno desses alunos, dos ex-alunos que permanecem durante um tempinho intervindo ainda no clube, o retorno deles mais no sentido como exemplo mesmo, né? Que experiências profissionais nas suas diferentes áreas eles trazem do que eles conseguiram de habilidade por conta do clube. O que você ouve disso? Se você tem relatos, né, sobre isso, depoimentos, né, desses alunos em relação a isso. Se você puder comentar um pouquinho sobre essas questões, te agradeço. Claro, Jéssica, obrigado pelas suas palavras. Enfim, vamos lá. Em relação ao retorno dos alunos, uma coisa que acontece, que é muito normal, é que muitos alunos acabam se interessando pela própria área de RI.
isso acontece. Mas não é, falando dos ex-alunos, né, que foi a sua última pergunta, mas isso não é automático, não é a maioria esmagadora que vai trilhar o caminho da graduação em RI. Muitos alunos do lado CRIO aplicam depois para universidades americanas. Alguns alunos têm é até curioso isso, têm esse interesse de pegar aqueles bacharelados mais amplos, né, com formações mais diversificadas. Mas eu também não necessariamente atribuo isso especificamente ao CRIO. Eu acho que o que ocorre é que os alunos, na verdade, vão transitando por tantas searas que eles vão, na verdade, ampliando o leque de interesses deles, entende? Eu acho que, na verdade, a grande contribuição é essa, é você não ficar muito monocromático, entende? É aquela coisa assim, eu gosto de humanas, eu vou fazer direito, né? Para usar um clichê. Então, eu sinto, por exemplo, uma diversidade maior nesses alunos, entende? Sendo que muitos, inclusive, nem vão para a área de humanas. Eu tenho uma ex-aluna minha, Maria Clara, que foi uma das secretárias, uma menina, e é muito interessante ver a personalidade de cada um deles, né? Essa era aquela menina, assim, muito compromissada, organizada, e uma pessoa centrada, né? Então, ela não era a carismática, né? Mas a gestão dela, quando ela foi secretária, assim, era impressionante, era de uma facilidade organizar. Começa todo mundo a ter crise nervosa, ela sentava assim, vamos lá, Greco, vamos organizar aqui o negócio para a gente falar com esses alunos, com o pessoal aqui, não sei o quê. Ela foi fazer medicina, né? Então, eu acho que o ponto é esse. Eu acho que agrega, acrescenta, não tem arrogância de achar que é o CRIO que forma isso. Eu acho que tem toda uma instituição, tem uma série de outros clubes, tem dezenas de professores altamente qualificados, civis e militares, né, que contribuem para a formação de cada aluno. E nós damos essa contribuição, que eu acho que também tem seu papel. Então, isso é uma resposta. A outra pergunta que você fez foi sobre a pandemia. O evento em si, na pandemia, eu acho que foi um evento muito leve, porque eu acho que estava um pouco com esse caráter de que alegria, estamos nos encontrando novamente. Foi um pouco isso. O que eu posso dizer é que ele não substitui o presencial. Ele perde muito no que diz respeito à riqueza das situações que se vive e do próprio potencial que os alunos podem exercitar, tá? Mas foi um momento, foi um bálsamo naquele momento. Primeiro, porque deu a sensação de que o clube não parou nas suas atividades, né? Que a experiência pedagógica não cessou. Segundo, que você tem que imaginar que teve uma geração aí que, pelo menos 2 anos da sua vida escolar, eles simplesmente não puderam atuar no Clube de Relações Internacionais, porque o Colégio Militar ele teve uma especificidade, né? A gente voltou bem mais cedo do que as outras escolas, no final das contas, né? E o Colégio Militar aqui do Rio operacionalizou umas aulas online através do AVA, né? Não foi assim na celeridade que foi na PUC, né? A PUC parou 10 dias e 10 dias depois estava tendo aula online, mas a UFRJ também tem esse AVA hoje, né? Boa parte das aulas da UFRJ aconteceram pelo AVA da UFRJ, mas o colégio conseguiu operacionalizar. A partir de um dado momento, em 2020, nós passamos a ministrar aulas remotas para os alunos, mas a partir de 2021 voltou, inclusive, com presença física. De qualquer forma, não foi a carga horária toda física, 1/3 permaneceu no remoto, mas na prática que essa experiência de RI ficou parada, né? Então, eu senti que, além desse evento remoto, o retorno deles para o presencial, eu não senti, por exemplo, um prejuízo didático-pedagógico, como eu acho que está sendo enfocado, não sei se foi um dos escopos da sua pergunta, mas eu senti assim quase que uma melancolia do que foi perdido e de que não daria para voltar, entendeu? E aí nós tivemos um desafio, Jéssica, um desafio importante. Nesse meio tempo de 2 anos, 2 gerações se formaram, né? E 2 gerações não foram
devidamente estimuladas a entrar no clube. Então, uma preocupação muito grande agora no ano de 2022 foi fazer a renovação. E aí eu dei muita sorte, porque eu dei sorte de ter sido professor do 9º ano em 2021. Então, eu pude pegar boa parte dos alunos que tiver. E eu fui professor com uma carga horária grande, eu tive 5 turmas. São 9 turmas no 9º ano, 5 eram minhas. Então, isso dá mais ou menos aí 150 alunos. Então, eu consegui pegar uma parte desses alunos e estimular a entrada. E agora eu estou de novo no 9º ano. Então, o processo de renovação está se dando. E eu contei com os alunos que foram para o 3º, mas que antes da pandemia eram alunos de 9º ano, mas que agora estão no 3º ano. Mas esses alunos, muitos deles se mantiveram firmes e fortes, até por causa desse contato que transcendeu o encontro presencial. E aí eles hoje, no ensino médio, me ajudaram nessa passagem. Então, não sei se isso responde à tua inquietação, à tua segunda inquietação, mas eu tentei bater em várias frentes. E a primeira pergunta, a questão da premiação, né? A Cláudia aí está até citando, né? Citou a questão das medalhas, também das tecnologias ativas. Sim, você está certa, isso está no trabalho, eu aqui não foquei tanto. O colégio tem aí uma simbologia muito própria, né? Eu, no trabalho, cito, né, que os alunos com média acima de 8, em todas as matérias, usam no braço uma coisa chamada alamar, né? Assim como os alunos com nota 10 de comportamento usam aqui um símbolozinho, a gente chama de brevet isso no Exército, azul, chamado Legião de Honra. Bem, nós não fugimos à tradição, a gente criou um símbolo do Clube de Relações Internacionais Oswaldo Aranha que eles usam aqui no ombro. Então, eu acho que isso, sim, ajuda a distinguir. Mas eu não tenho, como perspectiva pedagógica, não tenho a ideia de que eles têm que ser excepcionais alunos com nota 9, 10, entende? Isso não é uma exigência. Eu tive alunos brilhantes que não foram alamar. Alamar são esses alunos que tiram 8 acima de em todas as disciplinas, entende? Agora, acaba existindo um pouco uma área de contato. Por quê? Porque como a própria dinâmica das simulações demanda um investimento deles, vocês têm que imaginar, gente, Jéssica, que o aluno vai para casa e senta para ficar estudando pormenores do que aconteceu diplomaticamente na Guerra do Salitre. Entendeu? Então, acaba que o aluno, né, ele trilha o caminho dele, né, de escrita, de dedicação, de estudo. Agora, eu não trago essa obsessão, porque, para mim, não é uma questão eminentemente curricular, é também uma questão de prática de sala de aula. Né? Se eu for reproduzir no CRIO aquela velha lógica de aluno bom, aluno que tira nota alta, aluno ruim, aluno que não tá com nota azul, a coisa não caminha, entende? Aí eu estou fazendo um pouco mais do mesmo, não é questão só de conteúdo, é questão de posição. Então, eu vou ter alunos, por exemplo, que são muito tímidos, que não fazem uma pergunta para o professor na sala de aula e que aí você vai dizer, aluno desinteressado, sabe aqueles diagnósticos de consciência assim, muito rápidos, né? Desinteressado, não pergunta nada, não sei o quê, desinteressado. Ele lá no CRIO é um menino que vai falar, vai atuar, não sei o quê, porque vai se sentir num espaço que para ele faz sentido, que é acolhedor, enfim, use a palavra que quiser. Então, eu acho que os alunos acabam tendo uma distinção, sim, seja por essa microsimbologia, seja porque eles viajam, e aí os alunos acabam sabendo, vai viajar, vai para o colégio militar tal para participar da simulação, seja porque o colégio acaba divulgando esses alunos nas suas redes sociais, ou até, muito eventualmente, numa formatura, não é comum, mas tem formatura toda sexta-feira, e aí, eventualmente, o comandante pode chamar os alunos que participaram e foram premiados numa simulação para aparecer na formatura, mas eu acho que eles ganham visibilidade mais até pelo fato de fazerem parte de um grupo amplo que transcende todos os anos escolares, que é participar de simulações de RI. As menções, Jéssica, são premiações nas próprias simulações, entendeu? As simulações da Modelândia,
nos colégios, nas universidades, às vezes tem, por exemplo, premiação de melhor delegação, quando vem toda de um colégio, ou o que é mais comum, as menções honrosas, entende? Que foi o aluno que, como delegado, se destacou mais naquele painel. Tá? Só para situar. Nós não especificamos, só no evento. Na Rio Moon, sim. Na Rio Moon tem lá o... Espero que tenha respondido. Respondeu, sim. Obrigada, Patrick. Agradeço aí, Patrick, a participação novamente, essas perguntas, né? Valeu. Vou passar agora a palavra para a Jussara, que ela vai dar o encaminhamento. Depois também vai ler as perguntas também, né? Que tem pergunta até da Cláudia. Caso alguém se sinta aí, né, tenha alguma dúvida, alguma sugestão, queira comentar o trabalho também, essa hora é agora, né? Caso alguém tenha essa vontade. Vou passar a palavra então para a Jussara, coordenadora do DEPAC, né? Então, vou deixar a palavra com ela. Bom, gente, boa noite mais uma vez, né? Claro, agradecer aí essa fala, né, do Patrick, essa apresentação, foi muito bom. Eu já conheço o trabalho do Patrick, né? Mas é ótimo ouvir o Patrick falar, e é claro, eu vou fazer aí, né, vou estimulá-lo a falar mais alguma coisa, né? Claro, que eu fiquei aqui pensando, né, Patrick, enquanto você falava, admirando aqui, né, o seu trabalho, que eu tive a honra de acompanhar. Então, aí, mas também, né, vou aproveitar para transmitir essa pergunta da Cláudia, que eu também achei muito pertinente, né, que é uma coisa que vem mesmo à nossa cabeça, né, nós que, ainda mais para nós que temos essa vivência de escola pública mesmo, né, sobre o que você acha, né, Patrick, acho que você já leu aí, né, o que você acha, né, você acha que é viável, porque aí você fala muito bem, né, esse é um dos objetivos até desse programa, né, do Prof. História, né, no qual você desenvolveu a sua pesquisa, que é o de dar visibilidade a essas experiências, né, essa experiência muito bacana que você faz aí né, um relato, né, você, ao mesmo tempo em que você está vivenciando isso, você relata, né, e com o objetivo de que esse seu relato, né, ele possa inspirar outros professores, né, também a reproduzirem, né, ou aplicarem, né, lá a partir das suas próprias realidades, né, também essa intervenção pedagógica. Então, você deve ter lido aqui, ela pergunta se você acha que é viável, né, que essa experiência seja também aplicada, né, essa intervenção, em escolas, por exemplo, da rede estadual, né, de ensino, né, estadual, municipal. Para além dessa pergunta da Cláudia, muito pertinente, Cláudia, obrigada pela pergunta, eu também fiquei pensando aqui, Patrick, enquanto você falava, né, no quanto é difícil. Eu acho que aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Nós sabemos que é difícil para um professor, né, abrir mão de uma coisa que assim é cara para o professor, né? Nós falamos muito dessa coisa da autonomia, né? Buscamos isso, a autonomia do aluno, né? Aí você, né, trouxe, né, o grande mestre Paulo Freire, né? E você relacionou com, né, também o pensamento do Thompson, né? E fez isso de uma forma muito assim, muito boa, né? Você soube fazer essa relação do pensamento teórico, né, com aquilo que você vivenciou na sua prática, né? Mas, assim,
Quando nós falamos disso assim no âmbito da teoria, é tudo muito bonito mesmo, né? E nós buscamos isso. Mas nós sabemos que, para um professor, lá na sua prática cotidiana, é muito difícil abrir mão de um certo controle da situação, né? De ter um certo controle. Então, assim, nesses momentos em que os alunos lá, né, do CRIO, eles tomam as suas decisões, eles se reúnem, claro, você está ali, né, fazendo ali a mediação, né, e tudo mais, nós sabemos disso. Mas como é não ter, né, ou ter como princípio não ter todo esse controle, não ter o controle da situação? Como é não ter isso como princípio? Entende o que eu estou dizendo? Como você lida com isso? Né? Isso é difícil para você? Foi difícil? É difícil em alguns momentos? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá? Beleza. Jussara, então eu vou começar respondendo a Cláudia, até porque ela escreveu também no chat já há algum tempo. Cláudia, eu acho totalmente possível fazer essas simulações independentemente da realidade, digamos, em termos materiais da escola. Na verdade, o grande material que você vai precisar é os alunos interessados e, obviamente, para sair da inércia, num primeiro momento, uma sistematização, uma organização em que o professor consiga, né, um tempo para fazer esse tipo de atividade, porque eu também tenho isso. Eu vivo uma realidade também que é, nesse sentido, muito boa, né? Porque eu dou aula exclusivamente no colégio militar, né? Isso já faz toda a diferença. Se eu, por exemplo, trabalhasse como eu já trabalhei em 4 escolas, 5 escolas, né? Dando aula de manhã, tarde e de noite, né? Ou um dia de manhã de tarde, outro dia de tarde e de noite, isso você imaginar, né? Mais uma carga horária, mais um momento de encontro com os alunos, eu entendo que é humanamente desestimulante, né? Então, acho que assim, isso talvez seja um obstáculo, né? E a questão dos alunos, aí eles se retroalimentam. Iniciar é sempre mais complicado, porque acaba sendo um universo menor, mas com a caminhada da experiência, né, os alunos, os primeiros estimulam outros, e isso vai se amplificando. A parte dos encontros é relativamente simples, porque você não precisa dimensionar um evento daqueles grandes, como eu falei, que foi a Rio Moon, que são as Rio Moons, né, foram 3, então posso falar no plural, onde aí sim, aí a logística do colégio militar faz toda a diferença. A participação em outras simulações é uma coisa que pode ser feita, inclusive, individualmente pelos alunos. Essas simulações elas não demandam, não exigem que os alunos, para participar, tenham que ir em delegações de uma escola. Eles podem se inscrever individualmente, né? Então, não é necessário ter um ônibus para levar os alunos, uma van, entendeu? Aí vai até, inclusive, da proximidade geográfica. Claro que determinadas escolas em determinadas áreas vão ter uma dificuldade maior por serem mais distantes, etc. Mas o universo hoje das simulações ele é muito difundido, né? Muitos colégios o fazem, muitos colégios particulares o fazem, a maioria dos colégios da rede federal o faz e muitas universidades também o fazem, entende? Então, você tem... Aqui, eu estou falando do Rio de Janeiro, né? Uma das vantagens de viver no Rio de Janeiro, com certeza não é o trânsito, uma delas é esse tipo de coisa. O Rio de Janeiro tem uma pujança, né, em termos de instituições que contribuem. Então, respondendo de maneira nua e crua a tua resposta, eu acho que é perfeitamente possível, apesar de reconhecer que haverá essas dificuldades iniciais. E aí o meu trabalho era exatamente tentar relatar um pouco um passo a passo que servisse não como receita de bolo, porque senão vou estar sendo contraditório com o que eu mesmo estou afirmando. Cada processo é um processo, cada construção é uma construção, mas que serve como um norte, porque eu, quando caí nesse universo, eu nem sabia o que era simular, mas simular é o quê? Vocês se reúnem para ficar falando o quê? Não tinha ideia, entendeu? Então, aí eu fui tentar sistematizar isso.
Jussara, em relação à tua pergunta, é difícil? Pô, é muito difícil. Principalmente, eu acho que no meu caso, na minha personalidade, ou talvez na tradição que eu fui formado, né, foi uma tradição sempre muito de um professor brilhante em termos de conteúdo que estava ali para expor o seu conhecimento para alunos que deviam estar ávidos por aprender, né? Eu levei um tempo para entender isso, então eu peço desculpas, né? Ninguém deve estar me ouvindo nesse momento, mas se eu puder passar minha energia, eu peço desculpa aos meus ex-alunos, que hoje são todos adultos, né? Alunos que de 20 anos atrás, porque eu devia ser um professor expositor muito mala, entendeu? Que ficava lá atento a requintes e palestrando literalmente durante, sei lá, 40 minutos ininterruptamente. Mas o que eu acho que foi importante, eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente pode passar, é o seguinte, é que a autonomia dos alunos se impõe, porque, na verdade, o projeto só funciona de maneira ampla e dinâmica e rica se eles conduzirem, entende? Não vai sair da minha cabeça, né, todas as temáticas possíveis a serem feitas. Não vai sair da minha mão todos os documentos, os guias de estudos a serem redigidos. Não vai sair do meu juízo todas as premiações a serem dadas aos melhores alunos, entende? Isso é um processo que é deles. Então, nesse sentido, a autonomia, quer queira, quer não, eu acho que hoje eu entendi e essa passagem se deu, mas ela vai se impor. Eu não posso estar no controle. Não é questão de querer. Eu não posso, porque se eu estiver no controle, a coisa não vai caminhar da maneira rica que pode caminhar. Agora, isso não significa dizer que eu me omita. Eu tenho que ter um papel, porque se eu não tiver um papel, não faz sentido, certo? O meu papel pode ser um papel, além de um facilitador dentro da instituição, para as necessidades dos alunos, por exemplo, seja uma sala para fazer a simulação, tá? Seja uma autorização para ficar no contraturno fazendo a simulação. Então, eu sou um facilitador disso, sem dúvida. Eu sou também um indutor de temas. Por exemplo, aquele SUS foi um tema que uma ex-aluna minha, que foi duas ex-alunas minhas, que agora também já estão fora, já se formaram, a gente trocou uma ideia, a gente pensou, elas já me conhecendo, entendendo o contexto e como a história do presente é importante dentro das nossas reflexões propuseram. Então, acho que eu sou um indutor temático importante. Acho que eu sou importante quando eu encontro com eles, eventualmente ministro aulas, também tem uma importância, né? Mas eu acho que, no final das contas, eu sou muito importante porque, naturalmente, acontece um reconhecimento da minha posição. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de que aconteceu hoje. Os alunos me mandaram, do secretariado atual, me mandaram uma mensagem pensando como vai ser o próximo evento de simulação interno. E aí a aluna disse assim, Greco, rabisquei aqui alguns assuntos. Vamos conversar quinta-feira? Não foi uma exigência. Eles não precisam rabiscar os assuntos e virem falar comigo, canetar e dizer que não vai ter. Entende? Mas, dentro da nossa construção cotidiana, eles entendem que a minha fala é um papel legal, contribui, entendeu? Só que eles tomaram a dianteira, ele veio deles, não foi eu que disse assim, galera, vocês têm que me encontrar para a gente discutir isso. Então, acho que essa transição se dá, entendeu? Se dá na medida que não pode pertencer a mim, entende? Hoje eu estou muito seguro que se eu sair do colégio militar, o clube continua, entendeu? Entende? E esse é que é o grande lance. Esse é que foi o grande lance, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é como eu penso. Respondeu plenamente, Patrick. Muito bom. Tem, acho que mais duas aqui, né? Acho que dá tempo ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo. Sim. Boa noite, Patrick. A última eu estou lendo aqui, Jussara. Tem uma aqui antes, né? Que ele pergunta... Espera aí. É o Daniel Alexandre. Pergunta
fala sobre o interesse, né, que os alunos têm com temáticas do tempo presente, que envolve a geopolítica mundial, né? Ele pergunta se, na sua experiência, qual seria a motivação dos alunos para participarem das ações do grupo, né? É isso. Quais seriam... e se tiveram abrangência interdisciplinar, né? Com colegas de áreas afins de outras áreas do conhecimento. E tem uma outra, que aí eu acho que já é bom, né? Que você... que ele diz assim, né? O Colégio Militar tem algum alinhamento com as políticas educacionais vigentes ou segue uma política própria? Que é a pergunta do Juan Matheus. Então, do Juan. Então, vou começar com o Juan, que eu acho que é mais fácil. Sim, o Colégio Militar, o sistema Colégio Militar, ele está todo alinhavado com as diretrizes do MEC, tá? Inclusive, agora foi implantado lá a questão dos itinerários, que, na verdade, veio com uma diretriz, né, da nova BNCC. Então, sim, a resposta é sim, muito claramente. O que existe, obviamente, o que eu acho que existe em todas as instituições, é que há uma montagem curricular dentro de determinados limites, e aí, no caso da história, existe, inclusive, uma reunião que é feita de 3 em 3 anos, reunindo representantes de todos os colégios, coordenado por essa diretoria de educação que eu citei anteriormente, chamada DEPA, né? E aí se pensa o conteúdo curricular dos anos escolares, né? Como é que eles vão ser colocados e as ideias principais, que é chamado no sistema de core, né? Daquilo que deve ser apresentado. Mas isso está numa política maior. Existe, sim, algumas interpretações que são muito específicas da força, mas a gente segue, obviamente, uma linha curricular que eu acho que é a linha da maioria dos colégios. O tributo ao Colégio Militar do Rio de Janeiro, necessariamente, ou ao Sistema Colégio Militar, necessariamente, essa presença dessa tradição, sei lá, que eu chamei de eurocêntrica, tão grande. Eu acho que isso é um fenômeno maior, tá? Mas sim, segue. Em relação ao Daniel, a pergunta do Daniel, o meu grande parceiro em termos interdisciplinares é o Flávio Bartoli, né? O professor de geografia, logo é o campo da geografia e da geopolítica, onde eles quinzenalmente tocam em assuntos relacionados a esse tema. Então, acho que isso contribui e fomenta um pouco o interesse deles em assuntos contemporâneos, mas eu acho que isso também é muito fomentado, né? Pelo próprio contato que eles têm hoje, que eu acho que é muito facilitado pelas redes sociais, com esse bombardeio de informações. Isso muitas vezes vem de maneira enviesada, mas, por exemplo, né, outras vezes vem de maneira legítima. Então, esse ano, por exemplo, o tema da Ucrânia e da Rússia foi assim foi um must, né? Como alguns dizem. E aí a gente fez uma pequena simulação dessas pequenininhas chamada MOC, que tinha isso como tema, né? Então, é um tema contemporâneo que você consegue remeter para questões históricas maiores, anteriores. Nem é um tema da minha predileção, nem algo que eu desejasse tanto estimular assim, a demanda esteira da DEPA. Eles visitam no clube de diversos anos e que colocaram para o secretariado. Estão me ouvindo? Ou cortou? Alô? Cortou agora, um pouquinho, né? Mas voltou. Deu para pegar, né? Então, ou seja, demanda trazida pelos alunos, e nós discutimos essa questão da Ucrânia. Então, eu acho que a questão interdisciplinar é muito com a geografia, mas acaba sendo também com o RI, mas a RI não é uma temática, a princípio, dos currículos escolares, mas aí é uma temática rica porque te dá a possibilidade de agregar muitas coisas. Por exemplo, a gente vira e mexe, faz um comitê falando de economia, debatendo questões econômicas. A ONU teve crises financeiras ao longo da sua história, não sei se vocês sabem isso, teve uma crise financeira em 71, etc. Aí a gente faz um painel temático sobre isso, né? E aí vai abarcando esses conteúdos, né? Mais amplos. Então, eu não sei se eu respondi, o Daniel, mas eu acho que sim, eu concordo com você, há esse interesse e o clube funciona como uma válvula de escape, digamos assim, desse interesse, não ficar parecendo que a história
é a tal da ciência do passado, eternamente apegada no passado, né? Enfim, no sentido estereotipado que eu estou falando, tá? Desculpe, não sei se eu me fiz claro. Sim. Muito bom, Patrick. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aí, né, no chat. E também nós estamos também já chegando aí no nosso horário, né? Então, eu queria aproveitar para, mais uma vez, né, agradecer aí a presença do Patrick, e também agradecer a mediação da Jéssica e do Diego, meus parceiros aqui no LEPAC, agradecer a presença de todos, né, que abrilhantaram aí, né, essa noite, nossa terceira sessão do Ensino de História em Pauta. Né, dizer para vocês que nós fazemos, né, nós temos esse evento aí, a ideia de que ele aconteça de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Né, também dizer que vocês podem nos seguir nas redes sociais, né, nós temos aí inscrição nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Então, nos sigam nas redes sociais. Mas, de modo especial, né, queria também dizer o quanto eu fico feliz, né, com esses nossos encontros, porque eu acho que esse é o nosso objetivo, assim, né, desse nosso laboratório, né, o nosso objetivo maior, que é fomentar mesmo, né, essas discussões, colocar em contato essas reflexões que são feitas na academia, né, como a Jéssica e o Diego já falaram, em contato com o que acontece no cotidiano escolar, né, e aí nós temos no nosso laboratório pessoas que atuam, né, nessas esferas, né, que circulam nessas esferas, e com muita autoridade, porque circulam nessas esferas, podem falar, né, com muita autoridade de tudo isso, né, do que acontece, e no quanto é enriquecedor a gente falar dessas experiências, né? E também falar do quanto eu fico feliz, né, também de participar do Prof. História, né, que está aqui o Patrick, que né, aí um resultado muito positivo, né, desse programa, que é o Prof. História, né, um dos muitos resultados positivos desse programa, né, que tem feito aí, né, a partir dele nós temos tido trabalhos maravilhosos, né, e isso, sem dúvida nenhuma, tem contribuído para melhorar o ensino de história, né, e a educação de um modo geral no Brasil. Né? Então, eu me sinto muito orgulhosa de também fazer parte desse programa, e feliz de ter vocês todos aí comigo, né? Conosco, né? Nós todos juntos aqui, fazendo esse trabalho juntos. Então, Patrick, muito obrigada, Patrick. Foi muito bom, né? Assim, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, da sua pesquisa, né? Não foi à toa que eu te convidei para vir aqui compartilhar. Desculpa, Jussara, porque ia cair a bateria. Eu corri aqui tudo bem. De maneira ninja. Mas, então, repetindo, você sabe que eu sou fã da sua pesquisa, do seu trabalho, lá da sua, né, do trabalho que você desenvolve lá no colégio, né? Então, por isso mesmo que eu te convidei para vir aqui compartilhar isso com mais pessoas, né? Porque eu acho que merece isso. E é isso, gente. Então, muito obrigada. Eu não sei se você quer dizer mais alguma coisa, Patrick, fica à vontade. E você também, Jéssica. Não, só Diego. agradecer, né? Vou agradecer porque tem que agradecer, não tem como não agradecer a Jéssica, ao Diego e a você, Jussara, e a todo mundo. Algumas pessoas já saíram pelo avançado da hora, mas fica o meu agradecimento para quem está. Recebi lá na PUC, enfim, né, de todo que foi o processo do Prof. História para a minha formação. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Muito obrigada, Jéssica e Diego. Se não fossem vocês também, vocês sabem que seria difícil, né? Que bom, obrigada. Muito obrigada por estarem aí juntos comigo nessa. Sempre é um prazer, Ju. Obrigada, gente, nós é que agradecemos. Juliano perguntou só a questão do contato nas redes sociais, é só buscar o nome, né? LEPAC, né? Também está no Instagram,
Facebook. Provavelmente essa explanação aqui do Patrick também vai estar no YouTube também, como está da primeira também que está lá, né? Então, só seguir a gente, procurar que acha fácil, viu? Boa noite a todos. Foi um prazer, espero que a gente se encontre em um novo evento. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.